Garota manda mentir que é namorada de milionário, mas o que revela é chocante. Clara olhou para a tela do celular, seu coração acelerando a cada palavra que se formava em sua mente. Não era apenas mais uma mentira, era um salto no escuro. Namorada de Alex Gonçalves, o milionário que todos imaginavam ter o mundo aos seus pés, cercado de luxo, festas extravagantes e segredos inconfessáveis. Mas para Clara, era uma oportunidade única de garantir o sustento de sua família. A crise financeira a sufocava e as contas já chegavam a um ponto insustentável. O celular vibrou com uma nova mensagem. Os repórteres estão chegando. Temos que agir rápido. O pânico a tomou. Alex estava certo, mas o quão longe estariam dispostos a ir com essa farsa? O cheiro do café da manhã queimado balançou sua mente, fazendo-a lembrar da mãe doente e do irmão mais novo precisando de um novo par de sapatos. E se aquele relacionamento fosse o que a tirasse deste pesadelo? Clara, tá preparada? A voz de Alex era suave, mas cheia de um tom de urgência que a fez tremer. Ele estava à porta, tão charmoso com aquele sorriso que poderia iluminar uma cidade inteira. Mas Clara sabia que por trás daquela fachada havia sombras. Um homem atormentado por um passado que ela não conhecia ainda. Ao entrar na atmosfera glamurosa do evento, seu coração disparou ao sentir os olhares a perfurarem. Sussurros, risadas e olhos curiosos se fixavam nela. Olha só, é a namorada do Alex. Parece que sabe como manter o milionário na linha. O escárnio era palpável. Clara tentou ignorar, mas uma parte dela doía. Não era apenas uma mentira. Era uma luta por sobrevivência. Mas então, uma figura familiar se aproximou, trazendo atenção a um ponto crítico. Era Luísa, uma velha amiga do colégio. Quem diria que você se tornaria isso? Uma farsa na vida de alguém assim. O veneno nas palavras de Luísa a atingiu em cheio. Clara forçou um sorriso, mas a crítica ecoou em seu interior. Os olhares ao redor tornaram-se mais pesados e ameaçadores. Como ela poderia continuar? E foi nesse intervalo de dor que as verdades começaram a emergir. Alex confidenciou a Clara em uma esquina isolada da festa, que seus segredos o perseguiam como sombras. Um passado marcado por tragédias e um inimigo poderoso que desejava expor aquele lado de sua vida a qualquer custo. Se descobrirem, tudo que construí pode desmoronar, disse ele com os olhos cheios de medo. O ar estava carregado, e enquanto ela lutava para entender seus sentimentos por aquele homem, um escândalo inesperado estourou nos meios de comunicação. Clara abre a boca em choque. No meio do alvoroço, um nome familiar, que ela jamais imaginara, foi exposto como parte dos segredos de Alex. Era alguém de sua própria família. A verdade se aproximava como uma tempestade, e a pressão a fazia se sentir sufocada. A dúvida a consumia. Estaria disposta a arriscar tudo por um amor que poderia não taçar de uma farsa? O passado de Alex não era o que ela esperava. O peso da verdade estava prestes a cair, e com ele o que restaria de seus sonhos. A multidão à sua volta se tornava cada vez mais aterrorizante, enquanto Clara se perguntava se conseguiria suportar a tempestade que se aproximava. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu o coração disparar, quase explodindo em seu peito. O choque da revelação a envolvia em uma nuvem de confusão e medo. O que estava acontecendo? Como aquele nome daquela pessoa, que ela conhecia tão bem,
poderia estar ligado a um escândalo que ameaçava os mundos de Alex e dela? O murmúrio inquieto da multidão parecia se intensificar, como se cada pessoa estivesse sussurrando segredos no ar. Clara, você está bem? A voz de Alex a trouxe de volta à realidade. Ele estava pálido, ensopado em um entrelace de ansiedade e desespero. Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo cortou o ambiente. As luzes tremeluziram e um grito dilacerante ecoou pela sala. Clara virou-se, em estado de choque. Uma mulher com um vestido vermelho que parecia um incêndio havia caído no chão, cercada por repórteres e convidados, todos se espremendo em volta, curiosos e alarmados. Clara sentiu seu estômago revirar. Ao se aproximar, viu o rosto da mulher e a compreensão bateu como um golpe. Era sua tia. Rita, uma respeitada figurinista que sempre esteve ao lado da família, agora inconsciente, com o rosto contorcido em dor. Rita, Clara mal pôde sussurrar. O chão parecia se abrir sob seus pés. O pânico cresceu. Alex a segurou pelos ombros, mas o pânico na expressão dele a fez perder o controle. Precisamos chamar uma ambulância, gritou, enquanto olhava para a multidão que se amontoava. Os repórteres começaram a filmar, capturando cada segundo daquela nova tragédia. O que estava acontecendo era um pesadelo que se desenrolava diante de seus olhos. As luzes se apagaram por um momento, só para depois voltarem, quase como um cenário de filme. O que isso tem a ver com o que descobriram sobre você e sua família? A voz de Luísa ecoou na mente de Clara. A conexão entre tudo e todos parecia aflita. É urgente. E antes que Clara pudesse entender o que estava acontecendo, um novo telefonema vibrava em seu bolso. Era uma mensagem, e não de Alex. Era de um número desconhecido. Com a mão trêmula, ela clicou e leu: Eu sei a verdade sobre Alex. Venha até mim antes que seja tarde demais. O que isso significava? Um novo mistério se desenrolava. O desespero de Clara cresceu. A tia estava sendo levada embora, e com ela, os segredos tão bem guardados, agora parecendo vir à tona. O que mais poderia ser revelado? Clara olhou para Alex, que encarava a cena com um misto de pesadelo e frustração. O que ele havia escondido? Precisamos ir, agora. Ele a puxou, mas Clara hesitou. Alex, eu não posso. Sua voz mal passou pelo barulho da festa. Algo em seu interior lhe dizia que essa farsa estava só começando a se desenrolar. Um eco de segredos envoltos em sombras. Enquanto eles caminhavam, lutando contra a corrente da multidão que agora estava em estado de alerta, Clara se virou uma última vez, sua cabeça girando, buscando uma resposta. Ela estava prestes a descobrir muito mais do que esperava, e a única certeza era que nada seria como antes. O que Alex realmente escondia? E como sua família estava envolvida nesse emaranhado de segredos? As luzes da festa refletiam a incerteza em seu coração. O caminho à frente era sombrio e perigoso, mas o impulso de descobrir a verdade era inegável. E se o que a aguardava fosse ainda mais devastador do que o que poderia imaginar? Com o peso das revelações pesando sobre seus ombros, Clara decidiu que precisava descobrir a verdade, acontecesse o que fosse. Clara sentiu o coração disparar, quase explodindo em seu peito. O choque da revelação a envolvia em uma nuvem de confusão e medo. O que estava acontecendo? Como aquele nome daquela pessoa que ela conhecia tão bem poderia estar ligado a um escândalo que ameaçava os mundos de Alex e dela? O murmúrio inquieto da multidão parecia se intensificar, como se cada pessoa estivesse sussurrando segredos no ar. Clara, você está bem? A voz de Alex a trouxe de volta à realidade. Ele estava pálido, ensopado em um entrelace de ansiedade e desespero. Precisamos sair daqui agora. Sua mão segurava a dela com força, como se pudesse proteger Clara daquela tempestade que se aproximava. Mas antes que ela pudesse responder, um tremor percorreu a sala. As luzes piscavam e uma sensação de caos se espalhou. Quando Clara olhou em volta, algo a pegou de surpresa.
Ao longe, uma figura conhecida, um dos convidados do evento, se empoleirava na sacada, gritando: "Me deixem em paz! Vocês não sabem o que estão fazendo!" Era Rafael, um amigo de longa data de Alex, alguém que sempre parecia ter um toque de arrogância. Mas agora ele estava em uma crise, sua voz cortando o ar como um grito desesperado. O pânico se espalhou. "O que está acontecendo?" Clara murmurou, enquanto a multidão começava a se mover em direção ao barulho. Porém, o que não podia imaginar era que todos olhavam para ela. "Clara, você precisa ver!" alguém gritou. E então, como um filme em câmera lenta, ela se virou. Rafael, com os olhos arregalados, estava prestes a pular. O tempo parecia parar. "Rafael, não!" Clara lançou-se para a frente, mas Alex a segurou. "Ele vai se machucar!" "Confie em mim!" ele gritou de volta, mas a dúvida já se infiltrava no coração de Clara. Então, um barulho ensurdecedor cortou o ambiente. A contenção de Rafael estourou e ele se lançou, mas algo surpreendente aconteceu. A figura que havia caído anteriormente, sua tia Rita, agora estava levantando-se, como se tivesse se libertado de um pesadelo. Clara sentiu um nó na garganta. O olhar de Rita estava fixo não em Rafael, mas em um lugar que Clara não conseguia alcançar. E quando os olhos de Rita encontraram Clara, ela disse em um sussurro carregado de dor: "Clara, é tudo verdade. O que você não sabe é que a minha vida está em perigo também. Ele sabe sobre você." Alex nunca foi quem parecia ser. Uma onda de choque percorreu a sala e todos os olhos se voltaram para Alex. Clara estava paralisada, o coração batendo descontroladamente. O que sua tia estava insinuando? Alex era o verdadeiro vilão? A revelação se enfiou como uma adaga em seu coração. "Rita, pare!" Clara gritou. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais devastador. A multidão se afastou em um instante e Rafael, descontrolado, virou-se cercado por seguranças e repórteres. Ele estava gritando: "Você não pode me controlar! Ninguém pode! Eu vou expor a verdade!" E em um movimento abrupto, puxou algo do bolso, um dispositivo eletrônico que Clara não conseguiu identificar. Alex tentou intervir, mas foi tarde demais. Um brilho intenso iluminou o ambiente e, com um estrondo, a tela do dispositivo de Rafael explodiu em chamas. Gritos ecoaram e a confusão se espalhou pela multidão. Clara se cobriu, seu coração acelerado, enquanto o pânico tomava conta. O evento havia se transformado em um cenário de caos. "Não, não, não." Ela ouvia as palavras de Rita ecoando em sua mente. Alex estava em perigo, mas o que mais sua tia sabia? O que ela tinha a ver com todo aquele escândalo? Clara olhou para Alex, que estava em choque, e tudo o que podia pensar era que sua vida nunca mais seria a mesma. Agora, ela precisava decidir: confiar em Alex ou em sua família. Enquanto o pânico se espalhava, o mistério estava apenas começando. A verdade se escondia nas sombras, e Clara se sentia cada vez mais perdida. Qual era a verdadeira natureza de Alex? E quem realmente era ela, nessa história cheia de segredos e mentiras? Clara estava paralisada, o coração batendo descontroladamente. O que sua tia estava insinuando? Alex era o verdadeiro vilão? Uma onda de incerteza e desespero a atingiu como um soco no estômago. Naquele momento, tudo ao seu redor se tornava um borrão. A multidão, antes uma fonte de curiosidade, agora parecia um mar de julgamentos. Clara olhou para Alex, que estava atônito, mas algo nos olhos dele a fez hesitar. Um grito isolado cortou o ar. A verdade vai vir à tona. Rafael ainda ao lado da sacada. Os olhos fixos em Clara parecia estar à beira de um colapso. Você não entende, Clara. Eles estão todos envolvidos. Ele gesticulou freneticamente, sacudindo os braços como se estivesse tentando fisicamente arrancar as verdades escondidas do ar. Toda essa farsa vai desmoronar. Rafael, para! Clara gritou, mas palavras pareciam perder a força diante do que estava prestes a acontecer.
As luzes novamente piscaram e o ambiente pareceu engolir sua voz. Um segundo depois, a realidade se transformou em caos. Um homem, vestido de terno escuro, irrompeu pela porta principal. Seu olhar determinado e ameaçador. Com uma pistola em punho, ele direcionou a arma para Alex, fazendo o pânico crescer como uma onda. Eu sei o que você fez, Alex. É melhor se entregar antes que eu faça algo que você não vai gostar. A multidão caiu em um silêncio horrorizado. Clara sentiu o estômago revirar enquanto olhava para Alex. Ele não parecia surpreso. Em vez disso, havia uma resignação em seu rosto que a paralisou. Alex, o que está acontecendo? Sua voz saiu quase como um sussurro. Clara, fique atrás de mim. Ele se moveu na frente dela, mas o tremor na sua voz entregava o medo que ele sentia. O homem com a arma avançou, seus olhos ameaçadores, em busca de quem estava no controle. O jogo acabou, Alex. Esse escândalo envolvendo a legenda do escândalo. Mais uma vez, um brilho intenso iluminou a sala. A adrenalina fez as veias de Clara fervilharem. Você não pode fazer isso. Luísa, a amiga do colégio, gritou, mas ao ver o homem, ficou paralisada, como todos os outros. A tensão se acumulava e Clara sentia que o tempo estava parado. A incerteza pairava como um fardo nas costas dela. E então, com um movimento rápido, o homem disparou a arma. E som ensurdecedor ecoou pela sala. Clara não podia acreditar. O que estava acontecendo? O mundo girando em câmera lenta. Ela viu Alex se jogar sobre ela e o impacto da bala atingiu. O chão bem ao lado deles. Um golpe de sua cruel realidade. Clara! Ele gritou, e o horror em sua voz atravessou suas defesas. O que ele estava escondendo? Antes que o pânico total se instaurasse, algo se quebrou. Um grito abafado foi ouvido ao fundo. E Rita, ainda atordoada, levantou-se. Sua expressão agora uma máscara de desespero. Ele não é quem você pensa, Clara. Alex, ele não é quem você pensa que é. A revelação era eletrizante. Suas palavras ecoando nas paredes do salão como uma sentença. De repente, Clara viu uma figura familiar entre a multidão que avançava. Era sua mãe, e na fração de segundos que se seguiram, ela se lançou para frente, empurrando pessoas, gritando: Clara, vamos! Precisamos sair daqui, agora! O desespero na voz dela era suficiente para quebrar a bolha de caos. Ao redor, Clara olhou para Alex. Ele estava ferido, mas parecia mais preocupado com as sombras que dançavam em seu passado do que com a bala que quase o atingiu. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir. O quê? O que mais estava escondido ali? A multidão estava em pânico, repórteres cercando tudo como hienas esperando pelo momento certo. Eu vou descobrir a verdade! Clara gritou, mais para si mesma do que para os outros. Ela olhou para a saída, para sua mãe, e pensou em tudo o que estava em jogo. Mas no fundo de seu ser, uma nova certeza começava a se formar. Naquele instante ela não sabia como, mas estava decidida a desenterrar tudo. O que tinha a perder? A verdade estava se aproximando, e o tempo estava se esgotando. Um novo mistério chamava maiores consequências estavam prestes a se desenrolar. E se Alex não fosse o único a esconder algo, a história estava apenas começando. Clara estava paralisada, o coração batendo descontroladamente. O que sua tia estava insinuando? Alex era o verdadeiro vilão? Uma onda de incerteza e desespero a atingiu como um soco no estômago. Naquele momento, tudo ao seu redor se tornava um borrão. A multidão, antes uma fonte de curiosidade, agora parecia um mar de julgamentos. Clara olhou para Alex, que estava atônito, mas algo nos olhos dele a fez hesitar. Um grito isolado cortou o ar. A verdade vai vir à tona! Rafael, ainda ao lado da sacada, com os olhos fixos em Clara, parecia estar à beira de um colapso. Você não entende, Clara. Eles estão todos envolvidos.
Ele gesticulou freneticamente, sacudindo os braços como se estivesse tentando fisicamente arrancar as verdades escondidas do ar. Toda essa farsa vai desmoronar. Rafael, para! Clara gritou. Mas palavras pareciam perder a força diante do que estava prestes a acontecer. As luzes novamente piscaram, e o ambiente parecia engolir sua voz. Um segundo depois, a realidade se transformou em caos. Um homem vestido de terno escuro irrompeu pela porta principal, seu olhar determinado e ameaçador. Com uma pistola em punho, ele direcionou a arma para Alex, fazendo o pânico crescer como uma onda. Eu sei o que você fez, Alex. É melhor se entregar antes que eu faça algo que você não vai gostar. A multidão caiu em um silêncio horrorizado. Clara sentiu o estômago revirar enquanto olhava para Alex. Ele não parecia surpreso. Em vez disso, havia uma resignação em seu rosto que a paralisou. Alex, o que está acontecendo? Sua voz saiu quase como um sussurro. Clara, fique atrás de mim. Ele se moveu na frente dela, mas o tremor na sua voz entregava o medo que ele sentia. O homem com a arma avançou, seus olhos ameaçadores, em busca de quem estava no controle. O jogo acabou, Alex. Esse escândalo envolvendo a empresa. Você sabe que não pode fugir disso. Mais uma vez um brilho intenso iluminou a sala. A adrenalina fez as veias de Clara fervilharem. Você não pode fazer isso! Luísa, a amiga do colégio, gritou, mas ao ver o homem ficou paralisada, como todos os outros. A tensão se acumulava e Clara sentia que o tempo estava parado. A incerteza pairava como um fardo nas costas dela. E então, com um movimento rápido, o homem disparou a arma. O som ensurdecedor ecoou pela sala. Clara não podia acreditar o que estava acontecendo. O mundo girando em câmera lenta, ela viu Alex se jogar sobre ela e o impacto da bala atingiu o chão bem ao lado deles. Um golpe de sua cruel realidade. Clara, ele gritou, e o horror em sua voz atravessou suas defesas. O que ele estava escondendo? Antes que o pânico total se instaurasse, um grito abafado foi ouvido ao fundo. E Rita, ainda atordoada, levantou-se. Sua expressão agora uma máscara de desespero. Ele não é quem você pensa, Clara. Alex, ele não é quem você pensa que é. A revelação era eletrizante, suas palavras ecoando nas paredes do salão como uma sentença. De repente, a mentira gritou mais alto que a verdade. A porta se abriu novamente, e um novo homem entrou, trazendo uma aura de autoridade. Chega! O que está acontecendo aqui? Ele era um investigador, e a identificação em sua mão trouxe uma nova onda de choque. Alex Gonçalves, você está preso por fraude e conspiração. O chão pareceu desmoronar sob os pés de Clara. O coração dela disparava e a confusão tomou conta do ambiente. Fraude? Conspiração? O que você está dizendo? Ela olhou de um lado para o outro, buscando respostas. Mas o olhar de Alex dizia tudo. Ele não era o homem que pensava ser. Os alvos dos olhares mudaram. Agora, todos estavam focados nele. Não, espere! Alex gritou, enquanto a segurança se aproximava, a pressão em seu peito aumentando. Isso não é o que parece. Clara, eu posso explicar. Suas palavras soaram desesperadas, e a multidão estava em um estado de choque. Clara sentiu seu mundo desmoronando. Alex não era realmente o homem que havia conhecido. Os segredos dos quais ele falava eram ainda mais sombrios do que ela imaginava. E enquanto as palavras de Rita ecoavam em sua mente, algo mais começou a clarear. A conexão entre sua família, Alex e a realidade estava prestes a ser revelada. Clara, você precisa ouvir. A voz de Alex soava como um eco em meio ao caos, e como se tudo estivesse ligado. O olhar dele se cruzou com o de um espectador familiar, um que ela não esperava ver. Seu pai surge da multidão, expressão grave e os olhos cheios de culpa. Clara, ele a chamava, mas a pergunta não era o que ele tinha a ver com tudo isso. A verdade estava descortinando como um véu pesado. O que mais estava? Escondido sob as superfícies brilhantes da vida de todos naquele evento? Afinal de contas,
o que ela realmente sabia sobre sua família. A forma como as peças começavam a se encaixar era aterrorizante. E no fundo, Clara sentia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Clara estava paralisada, o coração batendo descontroladamente. O que sua tia estava insinuando? Alex era o verdadeiro vilão? Uma onda de incerteza e desespero a atingiu como um soco no estômago. Naquele momento, tudo ao seu redor se tornava um borrão. A multidão, antes uma fonte de curiosidade, agora parecia um mar de julgamentos. Clara olhou para Alex, que estava atônito, mas algo nos olhos dele a fez hesitar. O que é que você está fazendo aqui? O pai de Clara, com expressão grave, rompeu o silêncio. O impacto de sua presença fez todos ao redor se recolherem. Clara, isso não é um lugar para você, ele disse, a voz baixa, mas cheia de uma urgência que ressoava em seus batimentos acelerados. Eu não posso acreditar que você está aqui, Clara gritou, seu tumulto interno transbordando. O que seu pai tinha a ver com tudo isso? O olhar dele desviou rapidamente para Alex, e o ar parecia carregar um peso insuportável. Eu nunca pensei que você estivesse envolvido com esse mentiroso. Seu pai disse, quase com desprezo. Mentiroso? O que você sabe? Clara estava mais chocada com a defesa súbita do pai do que com qualquer outra coisa. Era como se uma onda de desconfiança a engolisse. E enquanto ela lutava para entender, Rafael ao lado gritou: Clara, escute, ele está aqui para te proteger, mas você precisa saber da verdade. E aquela palavra verdade, reverberou dentro dela como um tambor. Clara virou-se, o olhar cortando pela multidão. Que verdade? Demandou com um nó na garganta. Mas antes que alguém pudesse responder, um novo estrondo cortou o ar. Um sinal vermelho iluminou a sala. O homem de terno escuro estava prestes a lançar seu dispositivo em direção a Alex. Clara, em um impulso frenético, se lançou para frente. Não! Ela gritou. Enquanto o mundo parecia desacelerar. Mas inesperadamente sua tia Rita, com um impulso que desafiava a dor, jogou-se no caminho. O que você está fazendo, Rita? Alex exclamou, mas a determinação de Rita era assombrosa. Em um momento, a sala parecia congelar. Todos os olhares estavam fixos naquela nova tensão. E então, tudo aconteceu. Um barulho ensurdecedor cortou o ar, o dispositivo. Explodiu em chamas, um brilho imenso iluminando toda a sala. Clara se sentiu empurrada para trás, mas não antes de ver os olhos de Alex mudarem de horror para algo inominável. Uma sombra de reconhecimento. E nesse instante, tudo se transformou em pura confusão. Quando a fumaça começou a se dissipar, ela foi recebida por uma imagem que a deixou grudada ao chão. Alex, com os olhos fixos na frente, estava assumindo uma posição de defesa, mas a expressão em seu rosto era de dor intensa. Não pode ser, murmurou. Você não é quem eu pensei que era. Clara vociferou, sentindo que cada palavra pesava como pedras. E como resposta, algo inusitado aconteceu. Rita caiu em lágrimas, não de dor, mas de uma revelação que despontava como um relâmpago no céu tempestuoso. Alex, você é meu irmão. Um silêncio gelado percorreu a sala. As reações foram imediatas e explosivas. Clara ficou paralisada, as palavras soando como um eco no interior da sua mente. O quê? A incredulidade a envolveu como um manto sombrio. Alex era irmão de Rita e ela nunca sabia? O murmúrio da multidão se intensificou, olhares de julgamento agora se misturando ao puro horror. Clara sentiu sua sanidade atentar contra ela. E antes que pudesse compreender essa nova revelação, soube que tudo o que acreditou era uma mentira. Fui eu quem te protegi de tudo isso, Clara. Fui eu quem a manteve longe de nós. A voz de Alex estava quebrada, mas tinha uma ferocidade que não podia ignorar. Ele olhou para Rita, que tremia, mas seu olhar estava cheio de uma verdade que Clara nunca imaginou. E pai, o que você fez? Clara virou-se para o pai, esperando um sinal de defesa, mas encontrou uma expressão de culpa e um eco de fraqueza. As luzes começaram a piscar novamente,
mas a verdadeira escuridão estava dentro dela. Enquanto a verdade se desdobrava, Clara percebeu que sua vida estava prestes a desmoronar sob os pés. O caos girou ao seu redor, mas a única coisa clara era que nada seria como antes. E naquele momento em que sua realidade se desmoronava, a única certeza que existia era que a tempestade tinha apenas começado. O que aconteceria agora? Quem era realmente Alex? Clara estava paralisada, o coração batendo descontroladamente. O que sua tia estava insinuando? Alex era o verdadeiro vilão? Uma onda de incerteza e desespero a atingiu como um soco no estômago. Naquele momento, tudo ao seu redor se tornava um borrão. A multidão, antes uma fonte de curiosidade, agora parecia um mar de julgamentos. Clara olhou para Alex, que estava atônito, mas algo nos olhos dele a fez hesitar. O que é que está fazendo aqui? O pai de Clara, com a expressão grave, rompeu o silêncio. O impacto de sua presença fez todos ao redor se recolherem. Clara, isso mesmo é um lugar para você, ele disse, a voz baixa, mas cheia de uma urgência que ressoava em seus batimentos acelerados. Eu não posso acreditar que você está aqui, Clara gritou, seu tumulto interno transbordando. O que é que seu pai tinha a ver com tudo isso? O olhar dele desviou rapidamente para Alex, e o ar parecia carregar um peso insuportável. Eu nunca pensei que você estivesse envolvido com esse mentiroso, seu pai disse, quase com desprezo. Mentiroso? O que você sabe? Clara estava mais chocada com a defesa súbita do pai do que com qualquer outra coisa. Era como se uma onda de desconfiança a engolisse. E enquanto ela lutava para entender, Rafael ao lado gritou: Clara, escute! Ele está aqui para te proteger, mas você precisa saber da verdade. E aquela palavra verdade reverberou dentro dela como um tambor. Clara virou-se, o olhar cortando pela multidão. Que verdade? Demandou, com um nó na garganta. Mas antes que alguém pudesse responder, um novo estrondo cortou o ar. Um sinal vermelho iluminou a sala. O homem de terno escuro estava prestes a lançar seu dispositivo em direção a Alex. Clara, em um impulso frenético, se lançou para a frente. Não! Ela gritou, enquanto o mundo parecia desacelerar. Mas inesperadamente, sua tia, Rita, com um impulso que desafiava a dor, jogou-se no caminho. O que você está fazendo, Rita? Alex exclamou. Mas a determinação de Rita era assombrosa. Em um momento, a sala parecia congelar. Todos os olhares estavam fixos naquela nova tensão. E então, tudo aconteceu. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. O dispositivo explodiu em chamas, um brilho imenso iluminando toda a sala. Clara se sentiu empurrada para trás, mas não antes de ver os olhos de Alex mudarem de horror para algo inominável, uma sombra de reconhecimento. E nesse instante, tudo se transformou. A fumaça subia, os gritos aumentavam, a visão ficou turva. Clara se levantou, olhando ao redor, seu coração disparava. E lá estava Alex no meio da confusão. Mas havia algo diferente em sua postura. Algo que Clara percebeu e que quase a fez gritar. Alex não estava apenas ferido. Ele estava sorrindo. Alex, o que está acontecendo? Sua voz saiu como um sussurro, mas a verdade poderia ser lida em seu rosto. O olhar de Alex brilhava com uma intensidade que Clara nunca tinha visto antes. Algo estava errado. Ele se virou para Clara. Desculpe, Clara. Eu não posso mais esconder. Suas palavras cortaram como uma faca. Uma onda de desespero a envolveu. O que ele estava escondendo? Mas antes que pudesse perguntar, o homem de terno escuro foi empurrado para trás por uma forte onda de pessoas que se aglomeravam em volta da explosão. Como uma cena de filme, uma figura familiar surgiu das sombras. Era a avó de Clara, que havia falecido há anos. Clara, minha querida, ela exclamou com uma expressão profunda de preocupação. Todos ao redor caíram em silêncio, atônitos. Você não pode estar aqui, Clara balbuciou,
sentindo a realidade se esvanecer. Mas a avó olhou com um olhar intenso e profundo. Você precisa entender a verdade sobre a nossa família, sobre Alex. O que você quer dizer? O nó na garganta de Clara se apertou ainda mais. A avó nunca havia mencionado Alex antes. Quais segredos estavam sendo guardados? A sala girou ao redor dela. Cada pessoa parecia estar à espera de um desfecho, mas a tensão aumentava, sufocando-a. A avó caminhou até Alex, seu olhar cheio de um misto de amor e reprovação. O que você fez, Alex? Era para você proteger Clara e não fazer isso? O pânico tomou conta da sala. Clara sentiu seu estômago revirar. Proteger? O que isso significa? As paredes pareciam se fechar ao seu redor. O verdadeiro passado começava a ser exposto na frente de todos. E naquele instante, um novo grito surgiu da multidão. Ele não é só seu irmão, Rita. Ele é o seu filho também. A revelação cortou o ar como uma faca, fazendo todos pararem e olharem para Rita. O murmúrio que se seguiu foi ensurdecedor. Os escândalos e olhares de julgamento eram palpáveis. Clara ficou em choque. O quê? Como é possível? O chão sob seus pés parecia escorregar. Alex, seu amante, seu aliado, poderia também ser seu irmão? A verdade dura estava saltando para fora das sombras, e quando ela olhou para Alex, viu desespero e um apelo silencioso nos olhos dele. Ela sentiu que o mundo estava desmoronando ao seu redor. O que de fato ela sabia sobre quem eram eles e sobre o que estava prestes a acontecer. O caos regia agora, e Clara precisaria decidir: permanecer fiel ao seu amor ou caçar a verdade desenfreada. Uma tempestade se aproximava, e não havia como prever o que viria a seguir. Clara estava paralisada, o coração batendo descontroladamente. O que sua tia estava insinuando? Alex era o verdadeiro vilão? Uma onda de incerteza e desespero a atingiu como um soco no estômago. Naquele momento, tudo ao seu redor se tornava um borrão. A multidão, antes uma fonte de curiosidade, agora parecia um mar de julgamentos. Clara olhou para Alex, que estava atônito, mas algo nos olhos dele a fez hesitar. O que você está fazendo aqui? O pai de Clara, com a expressão grave, rompeu o silêncio. O impacto de sua presença fez todos ao redor se recolherem. Clara, isso não é um lugar para você, ele disse a voz baixa, mas cheia de uma urgência que ressoava em seus batimentos acelerados. Eu não posso acreditar que você está aqui. Clara gritou, seu tumulto interno transbordando. O que seu pai tinha a ver com tudo isso? O olhar dele desviou rapidamente para Alex, e o ar parecia carregar um peso insuportável. Eu nunca pensei que você estivesse envolvido com esse mentiroso. Seu pai disse, quase com desprezo. Mentiroso? O que você sabe? Clara estava mais chocada com a defesa súbita do pai do que com qualquer outra coisa. Era como se uma onda de desconfiança a engolisse. E enquanto ela lutava para entender, Rafael ao lado gritou. Clara, escute, ele está aqui para te proteger, mas você precisa saber da verdade. E aquela palavra, verdade, reverberou dentro dela como um tambor. Clara virou-se, o olhar cortando pela multidão. Que verdade? Demandou, com um nó na garganta. Mas antes que alguém pudesse responder, um novo estrondo cortou o ar. Um sinal vermelho iluminou a sala. O homem de terno escuro estava prestes a lançar seu dispositivo em direção a Alex. Clara, em um impulso frenético, se lançou para a frente. Não, ela gritou, enquanto o mundo parecia desacelerar. Mas inesperadamente, sua tia Rita, com um impulso que desafiava a dor, jogou-se no caminho. O que você está fazendo, Rita? Alex exclamou. Mas a determinação de Rita era assombrosa. Em um momento, a sala parecia congelar. Todos os olhares estavam fixos naquela nova tensão. E então, tudo aconteceu. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. O dispositivo explodiu em chamas, um brilho imenso iluminando toda a sala. Clara se sentiu empurrada para trás, mas não antes de ver os olhos de Alex mudarem de horror para algo inominável.
Uma sombra de reconhecimento. E nesse instante tudo se transformou. A fumaça subia, os gritos aumentavam, a visão ficou turva. Clara se levantou, olhando ao redor. Seu coração disparava, e lá estava Alex no meio da confusão. Mas havia algo diferente em sua postura. Algo que Clara percebeu e que quase a fez gritar. Alex não estava apenas ferido. Ele estava sorrindo. Alex, o que está acontecendo? Sua voz saiu como um sussurro, mas a verdade poderia ser lida em seu rosto. O olhar de Alex brilhava com uma intensidade que Clara nunca tinha visto antes. Algo estava errado. Ele se virou para Clara. Desculpe, Clara, eu não posso mais esconder. Suas palavras cortaram, como uma faca. Uma onda de desespero a envolveu. O que ele estava escondendo? Mas antes que pudesse perguntar, o homem de terno escuro foi empurrado para trás por uma forte onda de pessoas que se aglomeravam em volta da explosão. Como uma cena de filme, uma figura familiar surgiu das sombras. Era a avó de Clara, que havia falecido há anos. Clara, minha querida, ela exclamou, com expressão profunda de preocupação. Todos ao redor caíram em silêncio, atônitos. Você não pode estar aqui, Clara balbuciou, sentindo a realidade se desvanecer. Mas a avó a olhou com um olhar intenso e profundo. Você precisa entender a verdade sobre a nossa família. Sobre Alex. O que você quer dizer? O nó na garganta de Clara se apertou ainda mais. A avó nunca havia mencionado Alex antes. Quais segredos estavam sendo guardados? A sala girou ao redor dela. Cada pessoa parecia estar à espera de um desfecho, mas a tensão aumentava, sufocando-a. A avó caminhou até Alex, seu olhar cheio de um misto de amor e reprovação. O que você fez, Alex? Era para você proteger Clara e não fazer isso. O pânico tomou conta da sala. Clara sentiu seu estômago revirar. Proteger? O que isso significa? As paredes pareciam se fechar ao seu redor. O verdadeiro passado começava a ser exposto na frente de todos. E naquele instante, um novo grito surgiu da multidão. Ele não é só seu irmão, Rita. Ele é o seu filho também. A revelação cortou o ar como uma faca, fazendo todos pararem e olharem para Rita. O murmúrio que se seguiu foi ensurdecedor. Os escândalos e olhares de julgamento eram palpáveis. Clara ficou em choque. O quê? Como é possível? O chão sob seus pés parecia escorregar. Alex, seu amante, seu aliado, poderia também ser seu irmão? A verdade dura estava saltando para fora das sombras, e quando ela olhou para Alex, viu desespero e um apelo silencioso nos olhos dele. Mas algo ainda mais chocante estava prestes a acontecer. Enquanto a sala mergulhava na confusão, uma terceira figura emergiu das sombras. Era um homem, alto e robusto, que Clara reconheceu. Era Ricardo, o pai de Alex. Ele estava ali, e seu olhar estava fixo em Clara com uma gravidade assustadora. Clara, você precisa ouvir. A verdade que não conhece é muito maior do que imagina. Nesse instante, um silêncio profundo tomou conta do lugar. O tempo parecia parar e Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. O que você sabe, Ricardo? Sua voz tremia, cheia de incredulidade. Você não é apenas uma garotinha crédula. Você é parte de uma ligação muito mais profunda. Uma ligação entre nossos destinos e a razão pela qual Alex não pode ficar perto de você. Ele fez uma pausa, olhando ao redor, como se temesse dizer mais. As palavras dele deixaram Clara em choque. O que isso significava? O que havia entre eles que ela ainda não sabia? O que mais estava escondido sob a camada da verdade que parecia se desdobrar a cada segundo? Enquanto a tensão aumentava, a insegurança se transformou em uma tempestade de confusão e medo. Clara olhou para Alex, seu coração debatendo entre o amor e o nojo. O que você já me escondeu? Como você é parte de tudo? Isso,
As respostas pareciam flutuar no ar como uma nuvem negra prestes a desabar sobre ela. E quando Clara pensou que não poderia piorar, um telefone começou a tocar em meio ao silêncio. Era o celular de Alex, vibrando com uma mensagem. Ele olhou rapidamente e sua expressão se transformou em terror. É do nosso pai, ele descobriu, e não vai nos deixar escapar. Clara sentiu o chão desabar sob seus pés. As sombras dos segredos ainda estavam por vir. E a verdade a cada momento parecia mais inatingível. O que mais estava por vir? O que estava prestes a desabar? O futuro deles estava emaranhado em um labirinto de mentiras. E a única certeza que restava era que tudo mudaria mais uma vez. E talvez para sempre. Clara estava paralisada, o coração batendo descontroladamente. Se sua tia estava insinuando? Alex era o verdadeiro vilão? Uma onda de incerteza e desespero a atingiu como um soco no estômago. Naquele momento, tudo ao seu redor se tornava um borrão. A multidão, antes uma fonte de curiosidade, agora parecia um mar de julgamentos. Clara olhou para Alex, que estava atônito, mas algo nos olhos dele a fez hesitar. O que você está fazendo aqui? O pai de Clara, com a expressão grave, rompeu o silêncio. O impacto de sua presença fez todos ao redor se recolherem. Clara, isso não é um lugar para você, ele disse, a voz baixa, mas cheia de uma urgência que ressoava em seus batimentos acelerados. Eu não posso acreditar que você está aqui. Clara gritou, seu tumulto interno transbordando. O que seu pai tinha a ver com tudo isso? O olhar dele desviou rapidamente para Alex, e o ar parecia carregar um peso insuportável. Eu nunca pensei que você estivesse envolvido com esse mentiroso, seu pai disse quase com desprezo. Mentiroso? Que você sabe? Clara estava mais chocada com a defesa súbita do pai do que qualquer outra coisa. Era como se uma onda de desconfiança a engolisse, e enquanto ela lutava para entender, Rafael, ao lado, gritou. Clara, escute, ele está aqui para te proteger, mas você precisa saber da verdade. E aquela palavra verdade, reverberou dentro dela como um tambor. Clara virou-se, o olhar cortando pela multidão. Que verdade? Demandou com um nó na garganta. Mas antes que alguém pudesse responder, um novo estrondo cortou o ar. Um sinal vermelho iluminou a sala. O homem de terno escuro estava prestes a lançar seu dispositivo em direção a Alex. Clara, em um impulso frenético, se lançou para frente. Não! Ela gritou, enquanto o mundo parecia desacelerar. Mas, inesperadamente, sua tia Rita, com um impulso que desafiava a dor, jogou-se no caminho. O que você está fazendo, Rita? Alex exclamou. Mas a determinação de Rita era assombrosa. Em um momento, a sala parecia congelar. Todos os olhares estavam fixos naquela nova tensão. E então, tudo aconteceu. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. O dispositivo explodiu em chamas, um brilho imenso iluminando toda a sala. Clara se sentiu empurrada para trás, mas não antes de ver os olhos de Alex mudarem de horror para algo inominável. Uma sombra de reconhecimento. E nesse instante, tudo se transformou. A fumaça subia, os gritos aumentavam. A visão ficou turva. Clara se levantou. Olhando ao redor, seu coração disparava. E lá estava Alex, no meio da confusão. Mas havia algo diferente em sua postura. Algo que Clara percebeu e que quase a fez gritar. Alex não estava apenas ferido. Ele estava sorrindo. Alex, o que está acontecendo? Sua voz saiu como um sussurro, mas a verdade poderia ser lida em seu rosto. O olhar de Alex brilhava com uma intensidade que Clara nunca tinha visto antes. Algo estava errado. Ele se virou para Clara. Desculpe, Clara, eu não posso mais esconder. Suas palavras cortaram como uma faca. Uma onda de desespero a envolveu. O que ele estava escondendo? Mas antes que pudesse perguntar, o homem de terno escuro foi empurrado para trás por uma forte onda de pessoas
que se aglomeravam em volta da explosão. Como uma cena de filme, uma figura familiar surgiu das sombras. Era a avó de Clara, que havia falecido há anos. "Clara, minha querida!" ela exclamou, com uma expressão profunda de preocupação. Todos ao redor caíram em silêncio, atônitos. Você não pode estar aqui", Clara balbuciou, sentindo a realidade se desvanecer. Mas a avó a olhou com um olhar intenso e profundo. "Você precisa entender a verdade sobre a nossa família, sobre Alex." "O que você quer dizer?" O nó na garganta de Clara se apertou ainda mais. A avó nunca havia mencionado Alex antes. Quais segredos estavam sendo guardados? A sala girou ao redor dela. Cada pessoa parecia estar à espera de um desfecho, mas a tensão aumentava, sufocando-a. Caminhou até Alex, seu olhar cheio de um misto de amor e reprovação. "O que você fez, Alex? Era para você proteger Clara e não fazer isso." O pânico tomou conta da sala. Clara sentiu seu estômago revirar. "Proteger? O que isso significa?" As paredes pareciam se fechar ao seu redor. O verdadeiro passado começava a ser exposto na frente de todos. E naquele instante, um novo grito surgiu da multidão. "Ele não é só seu irmão, Rita. Ele é o seu filho também." A revelação cortou o ar como uma faca, fazendo todos pararem e olharem para Rita. O murmúrio que se seguiu foi ensurdecedor. Os escândalos e olhares de julgamento eram palpáveis. Clara ficou em choque. "O quê? Como é possível?" O chão sob seus pés parecia escorregar. Alex, seu amante e seu aliado, poderia também ser seu irmão? A verdade dura estava saltando para fora das sombras. E quando ela olhou para Alex, viu desespero e um apelo silencioso nos olhos dele. Mas algo ainda mais chocante estava prestes a acontecer. Enquanto a sala mergulhava na confusão, uma terceira figura emergiu das sombras. Era um homem, alto e robusto, que Clara reconheceu. Era Ricardo, o pai de Alex. Ele estava ali, e seu olhar estava fixo em Clara com uma gravidade assustadora. "Clara, você precisa ouvir. A verdade que não conhece é muito maior do que imagina." Nesse instante, um silêncio profundo tomou conta do lugar. O tempo parecia parar, e Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. "O que você sabe, Ricardo?" Sua voz tremia, cheia de incredulidade. "Você não é apenas uma garotinha crédula. Você é parte de uma ligação muito mais profunda. Uma ligação entre nossos destinos e a razão pela qual Alex não pode ficar perto de você." Ele fez uma pausa, olhando ao redor como se temesse dizer mais. As palavras dele deixaram Clara em choque. O que isso significava? O que havia entre eles que ela ainda não sabia? O que mais estava escondido sob a camada da verdade que parecia se desdobrar a cada segundo? Enquanto a tensão aumentava, a insegurança se transformou em uma tempestade de confusão e medo. Clara olhou para Alex, seu coração debatendo entre o amor e o nojo. "O que você já me escondeu? Como você é parte de tudo isso?" As respostas pareciam flutuar no ar como uma nuvem negra prestes a desabar sobre ela. E quando Clara pensou que não poderia piorar, um telefone começou a tocar em meio ao silêncio. Era o celular de Alex, vibrando com uma mensagem. Ele olhou rapidamente e... Sua expressão se transformou em terror. É do nosso pai. Ele descobriu e não vai nos deixar escapar." Clara sentiu o chão desabar sob seus pés. As sombras dos segredos ainda estavam por vir. E a verdade, a cada momento, parecia mais inatingível. O que mais estava por vir? O que estava prestes a desabar? O futuro deles estava emaranhado em um labirinto de mentiras. E a única certeza que restava era que a tempestade tinha apenas começado. Clara sentiu que o chão desmoronava sob seus pés. A revelação de que Alex poderia ser seu irmão a deixou em estado de choque. O murmúrio da multidão ao redor aumentava, misturado com gritos e câmeras disparando flashes. Enquanto ela tentava processar tudo, a sala se tornava um caos. "Não pode ser verdade!" Clara gritou, a voz embargada.
Olhando para Alex, ela percebeu a expressão dele, um misto de dor e preocupação. Ele parecia tão perdido quanto ela. Clara, por favor, me ouça. Eu posso explicar. Alex disse, sua voz quase implorativa. Mas as palavras dele não conseguiam dissipar a tempestade de emoções dentro dela. A avó a olhou com uma tristeza profunda. Alex sempre foi mais do que você imagina, Clara. Ele é parte de uma história que nossa família guardou com muito cuidado. Uma história que, se você não souber, pode colocar você em perigo. É isso que o Ricardo queria dizer. Ele sabe mais sobre nós do que você imagina, disse Rita, agora firme ao lado de Alex. Enquanto todos se encaravam, Clara sentiu um aperto no peito. Precisava entender a verdade, mesmo que implicasse em abrir feridas antigas. Qual é a verdade, Alex? O que está acontecendo entre nós? Os olhares se intensificaram. Alex respirou fundo, sua expressão mudando da ansiedade para uma determinação resignada. Eu sou seu irmão, mas o que você não sabe é que eu fui levado e criado sob outra identidade, por razões de segurança, para proteger você e a nossa família. A multidão atrás deles estava em silêncio absoluto, absorvendo a gravidade das palavras. Clara se sentiu tonta com tudo, a cabeça girando. Seu coração disparava. Seu mundo estava ruindo ao redor dela. Por que ninguém me contou? O desespero transpareceu em sua voz. Enquanto seu olhar se perdia em Alex, ela começou a ver um vislumbre da verdade por trás dos segredos e mentiras. Eu sempre quis, mas havia ameaças. Carlos, o pai, interrompeu. A voz dele tremia. A culpa era clara em sua expressão. Havia pessoas que queriam nos machucar, e eu não posso deixar que você fique perto dele. Então, isso significa que eu nunca estive realmente apaixonada por um estranho? As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Era doloroso, devastador. Amor não se limita a laços de sangue. O que temos é real. Alex se adiantou. A honestidade em seu olhar penetrava a tensão. Clara hesitou, mas as palavras dele ecoaram em seu coração. O tempo parecia parar. O olhar de cada um deles era uma batalha silenciosa entre desejo e medo. Enquanto isso, o investigador ainda observava a cena com a calma de quem sabia que o caos estava apenas começando. E nesse momento, outro som cortou a tensão. O celular de Alex vibrou novamente. Ele olhou para a tela, sua expressão escurecendo. É do nosso pai. Ele está vindo. Um frio percorreu a coluna de todos. Sabiam que precisavam decidir rapidamente, fugir ou lutar por suas verdades e o que sentiam um pelo outro. Seja o que for que ele queira, não podemos deixar que o medo nos controle. Eu escolho você, Clara. Alex disse, a determinação em sua voz ressoando como um sino. Clara olhou para o homem que sempre pensou ser um desconhecido, agora revelado como parte da sua história. Ela não sabia se poderia confiar, mas uma coisa era clara. Aquelas sombras não poderiam mais separá-los. Eu também escolho você, Alex. O que quer que tenha acontecido, quero encarar juntos agora. Enquanto isso, o som de passos apressados ecoou ao fundo. Eles tinham que estar prontos. A tempestade estava chegando. Mas Clara já não tinha medo. Primeiramente, estavam juntos e isso significava mais do que o mundo corrompido e suas mentiras. E assim, eles se prepararam para enfrentar o que estava por vir, certos de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre teria seu lugar à mesa. Era hora de encerrar o ciclo e abrir um novo capítulo. Agora, pessoal, antes de encerrarmos, atenção! Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias incríveis que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o nosso algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história. Não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos!